Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, Jesus de Nazaré. Esse local que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, através da atuação da espiritualidade que aqui está. Com certeza já dispensando a cada um aquilo que mais precisa. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que são frequentadores habituais, aqueles que aqui estão pela primeira vez. Todos nós possamos ter momentos de reflexão, de agradecimento, levando sempre nossos pensamentos para Deus, para Jesus, que é o nosso guia, nosso exemplo, nosso amigo em todas as horas. Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo por estarmos aqui nesse momento, por mais um dia de luta na vida física, por todas as experiências e vivências que tivemos, sejam boas ou más. São preciosos ensinamentos e lições que contribuem para o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. Nós agradecemos por tudo isso, principalmente por Jesus, que nos deixou os seus ensinamentos, as máximas do Evangelho, que são o melhor caminho para nos alcançarmos a felicidade possível, para nos tornarmos melhores, pessoas de bem, espíritos em evolução. E assim agradecidos por tudo isso, por já estarmos recebendo essas bênçãos, essas luzes que vêm do alto, nós possamos então seguir em frente, sempre com muita fé, confiança, coragem, cada um seguindo a sua destinação, cumprindo suas tarefas e objetivos espirituais. E assim agradecidos, nós pedimos que essas bênçãos de paz e de proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Bem, o nosso tema da noite de hoje, que foi proposto pela área da família, é a família espírita e o centro espírita. Esse tema foi retirado desse livro Vereda Familiar, que é do Raul Teixeira, pelo espírito Teresa de Brito, que fala sobre temas da família. O tema família, dentro do espiritismo, é um dos temas mais importantes, porque a família é a base de tudo, né? A família é a nossa primeira escola, é onde nós aprendemos tudo aquilo que a família ensina, e daí nós vamos levar para o mundo lá fora. Tudo começa no nosso lar, na nossa família. A família é tão importante, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 775, que Kardec questiona a espiritualidade e pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que aconteceria na sociedade se a família começasse a se desfazer, assim da maneira como nós a conhecemos? E eles respondem: ocorreria então uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, o egoísmo prevaleceria ainda mais na nossa sociedade, né? Como se já não bastasse tanto egoísmo que existe vigente no nosso mundo. Então, a doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Por quê? Porque a pessoa egoísta tende a pensar só nela, ou nos seus, e não pensar nos outros. E quando eu penso só em mim, naqueles que eu gosto, e não penso nos outros, com respeito às diferenças, com compreensão, com compaixão,
Eu tendo a ser individualista, egoísta, e não amar o próximo como Jesus nos ensinou. O egoísmo faz com que nós pensemos em nós e não nos outros. Não vamos dizer que a gente tenha que gostar de todo mundo como a gente gosta dos nossos familiares, por exemplo. Mas nós temos que gostar, sim, no sentido de respeitar, saber que são espíritos, como nós somos, encarnados em busca da sua evolução, do seu aperfeiçoamento. Então, a importância de nós combatermos o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da nossa sociedade. Se a gente não tivesse família, está escrito ali no livro, então ainda ia existir mais ainda egoísmo, porque na família, como a nossa primeira escola, nosso lar, é onde nós aprendemos a conviver com aquelas pessoas que estão junto conosco. E aí nós vamos aprender então também a tentar eliminar o egoísmo, pensando em todos aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. Bom, o objetivo da nossa explanação então vai ser entender a família no contexto do Espiritismo e do Centro Espírita. Vamos dividir em 3 partes. Família e doutrina espírita, já estamos falando alguma coisa. A família espírita e o Centro Espírita e Jesus. Então, o que a doutrina nos ensina sobre a família? Entendendo que somos espíritos reencarnados. E nós temos na nossa vida tudo que nós precisamos quando nós reencarnamos. O nosso corpo físico, a nossa profissão, as nossas capacidades. Tudo é exatamente aquilo que nós precisamos nessa encarnação para nós conseguirmos evoluir, eliminar erros e desacertos do passado e adquirir virtudes que ainda não conseguimos. E dentre essas coisas que nós temos e que é exatamente o que nós precisamos, está a nossa família. Então, a nossa família, o nosso núcleo familiar, às vezes parece tão difícil, né? O convívio em família, é exatamente a família que nós precisamos. Essa família, do ponto de vista espiritual, que são os laços espirituais e não só os consanguíneos, são espíritos que, no plano espiritual, combinaram lá para reencarnarem juntos naquela família, naquele núcleo familiar, para se ajudarem mutuamente, para cada um alcançar o seu progresso enquanto espírito. Então, as famílias, a gente vê muitas vezes um filho, por exemplo, que sai do caminho correto, quando todos os outros são filhos que seguem o caminho do bem, às vezes na drogadição, na violência. Por que será? Se é uma família que, em princípio, ensinou a ele os bons valores, os valores morais, porque aquele espírito que foi colocado naquela família com essas tendências para ele tentar vencer essas suas questões. E muitas vezes vence e outras vezes sucumbe àquela prova. Então ele é colocado naquele ambiente, às vezes são ambientes de pobreza, de dificuldade, que ele mesmo pede para vir naquela família, mas ele resiste. E ele segue o caminho correto para a sua evolução. Então, dentro desse entendimento que somos espíritos, também reencarnamos em família para o nosso aperfeiçoamento. Isso a doutrina espírita nos ensina. Quem então são nossos familiares? São esses espíritos que fizeram nesse planejamento reencarnatório para estarem juntos na família. Então, como nós devemos agir em família? Como espíritos reencarnados, a gente combinou lá no plano espiritual. Vamos vir juntos. Vamos nos ajudar. Aqueles, os afins, às vezes um espírito que é colocado ali para ser ajudado nas suas dificuldades. Nós combinamos isso tudo. Então, vamos agir na nossa família como? Com aqueles que nós habitam no nosso lar. Com compreensão, com compaixão,
entendimento, com paciência, porque são espíritos diferentes. Apesar de sermos família espiritual, não só família consanguínea, são espíritos diferentes dos nossos familiares. Então, dentro de casa sempre tem aquele que é mais bagunceiro, que já deixa as coisas jogadas, que já deixa a toalha molhada em cima da cama, que não arruma nada, que o quarto fica bagunçado, que ouve o som alto, e tem aquele que é mais quieto, mais tranquilo, mais organizado. Por que isso? Porque são espíritos diferentes. Estão ali para conviverem e se entenderem, aprendendo com as diferenças de cada um, aprendendo com as dificuldades de cada um e se ajudando. Emmanuel já nos diz que o lar é a nossa primeira escola. Porque, vamos fazer uma reflexão. Se a gente não faz as coisas de maneira correta, de acordo com o que nós somos ensinados, pelos nossos pais, dentro de casa, como é que eu vou fazer isso fora de casa? É muito mais difícil. Então, muitas das coisas que nós estamos vivenciando no nosso mundo é porque falta aquela orientação, muitas vezes, no lar. Orientação sobre o que é correto, os valores positivos, as virtudes. E isso nós temos que ensinar para as crianças, para os nossos filhos. Então, o nosso lar, nossa família, é o verdadeiro educandário, onde nós aprendemos, onde nós ensinamos, e dali nós vamos levar para o mundo lá fora aquilo que a gente aprendeu dentro de casa. Na escola, a gente fala tanto em problemas na escola hoje em dia. A escola está ali para dar instrução para os alunos, e não educação. A educação tem que vir de casa. Muitas vezes os professores acabam tendo que assumir esse papel. Buscando, então, para ilustrar mais essa fala na questão da importância da família, vista do ponto de vista espiritual, o livro Consolador do Chico Xavier, Psicografia do Emmanuel, na questão 175, ele diz assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual, perguntando, antes de projetar-se na Terra, é questionado por Emmanuel, se realmente a família é projetada lá no plano espiritual. Aí ele responde: o colégio familiar, a família, tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Palavras fortes, Fraternidade real e definitiva entre aqueles que pertencem ao grupo familiar. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, também nos núcleos familiares ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, em muitas ocasiões, aqueles que reencarnam juntos têm problemas do passado, espíritos que geram problemas no passado. Por isso, às vezes, desentendimentos no lar, entre os pais, entre os filhos, porque são espíritos que tiveram dificuldades no passado, mas estão ali juntos para resolver aquela situação, repararem aqueles erros e evoluírem juntos. Continua: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada evolutiva redentora que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, a reencarnação nos ensina isso, e a desencarnação, quando nós voltamos para o plano espiritual,
rompem apenas os laços materiais. Os laços espirituais continuam sempre, porque a gente sabe que nós somos espíritos imortais. Viemos juntos então nessa missão, na nossa família. Quando desencarnarmos, vamos continuar a nossa trajetória e depois a gente se encontra do lado de lá, em algum momento de novo, para, quem sabe lá, planejamento de novas reencarnações. Muito provavelmente nós todos teremos que retornar em outro momento, porque numa encarnação só é difícil a gente fazer tudo que é necessário, que precisa. E o nosso planejamento, às vezes a nossa planilha, quando a gente chega de volta lá, no plano espiritual, né, no nosso despertar do lado de lá, quando chegar o momento da gente se recuperar e, enfim, junto aos nossos mentores, nossos guias, a gente vai fazer o exame da nossa planilha e ver, e vamos checar lá. Isso fez? Não consegui, não deu. Isso aqui, também não deu. Então, provavelmente, a gente vai ter feito muito menos coisas do que deveríamos ter feito. Mas é compreensível pela nossa situação, nosso estado de espíritos que estão em dificuldade, né? Espíritos imperfeitos que somos, e estamos aqui para nos melhorar, para adquirir essa evolução, junto com a nossa família. Então, quando a gente chegar do lado de lá, não tem problema. Aí os mentores, como são muito compreensivos, vão dizer: não, meu irmão, então, na tua próxima, agora tu vai te preparar aqui no plano espiritual, vamos estudar, vamos trabalhar mais um pouco, e na próxima, então, tenta corrigir aquilo que faltou. E assim nós vamos indo, em encarnações e encarnações, através da nossa vivência do espírito imortal, para nós atingirmos a perfeição, a angelitude, que um dia todos atingiremos. Aí a gente não precisa mais reencarnar em planetas como o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas que está, segundo informações de espiritualidade, a caminho de ser um planeta de regeneração. Hoje o mal predomina. Na regeneração, aí vai ser mais bem do que mal. Então, ainda não um mundo perfeito, mas um mundo melhor que nós estamos vivendo. Estamos a caminho. Embora, às vezes, seja difícil da gente aceitar, né? Tendo em vista tudo que nós estamos presenciando. Mas essa evolução, essa transformação, nós sempre falamos que é um privilégio para todos nós estarmos nesse momento de transformação do nosso planeta. Estamos vivendo a evolução tecnológica, assim, muito, moral não tanto, mas as coisas devagar vão começando a melhorar e um dia nosso planeta com certeza vai ser um planeta melhor. Então a família é muito importante para a evolução do espírito, através do entendimento de ser nossa escola, ser um educandário familiar, e para a sociedade também, já falamos, que à medida que as famílias orientam, educam seus filhos, seus componentes, quando eles chegarem na sociedade, vão ser pessoas que vão levar aqueles valores que receberam em casa. Então, os valores espirituais, os valores morais. Entendendo que nós somos espíritos, que a nossa verdadeira propriedade são nossos bens espirituais e não os bens materiais. Nós estamos aqui reencarnados para evoluir e aprender. Que nós temos Jesus como nosso guia, nosso modelo, que é o nosso amigo de todas as horas, governador solar, que cuida tão bem de todos nós, do nosso planeta. Então isso nós temos que passar para os nossos filhos. Passando para o tema então proposto, depois de fazer essa avaliação geral do entendimento da família na doutrina espírita, a família espírita e o centro espírita. Família espírita tem muitas famílias que são espíritas. Já as pessoas, às vezes, a gente vai falar com a pessoa dizendo: eu sou espírita de berço. Já nasceu numa família que era espírita. Mas a grande maioria de nós era de outra religião. Predominante aqui na nossa religião, a religião católica. E a gente, em um determinado momento, descobre, vamos dizer assim, a doutrina espírita. Vem para o centro espírita, ou lê algum livro,
que se atrai pela doutrina. E a doutrina espírita, ela começa a responder às questões que nós não conseguimos resposta com as outras religiões. A doutrina espírita é entendida como um contexto maior que uma religião somente. Então, quando a gente vem, a gente começa a entender como as coisas funcionam realmente. Aí a gente vai lendo, vai estudando, vai assistindo as palestras. Nós ampliamos o nosso entendimento de nós mesmos, daqueles que nos cercam, nossa família, dos nossos colegas de trabalho. A gente acaba entendendo, então por isso que eu sou assim, de repente minha família é daquele jeito, eu tenho aquele trabalho. Porque todos são espíritos reencarnados nesse momento aqui, nessa cidade. Estão hoje nesse centro espírita. Muitos de nós talvez já tivéssemos vivências de outras eras, de outras encarnações, a gente não sabe. Então a família espírita é a família daquelas pessoas que são espíritas de berço. Mas pode ser também daquelas pessoas que se tornaram espíritas. E, de alguma maneira, todos nós, à medida que nós começamos a estudar e ler o Espiritismo, nós nos tornamos família espírita. A família espírita é daqueles que comungam com esses valores. E o centro espírita e a doutrina espírita leva para a família espírita esses valores, esses ensinamentos. E em teoria, em tese, na família que o espírita de berço, o espírita que se tornou com o tempo, o espírita porque frequenta centro, lê livros da doutrina, ela começa a entender como isso tudo funciona e as ferramentas que isso nos dá, os mecanismos para que a gente possa tornar a nossa vida melhor. Elimina o nosso sofrimento, nossa dor? Não. Mas a gente passa a ter um entendimento diferenciado da vida a partir do momento que nós somos espíritos imortais, temos esse entendimento, que a nossa família é um núcleo familiar espiritual, que os laços que nos unem são os laços espirituais. Então, acabamos nos tornando todos família espírita. E que bom que nós estamos no centro espírita e temos esse entendimento. Então, a importância, a pessoa pode dizer assim, mas eu não quero me tornar um espírita, quero seguir a minha religião, sem problema. Então você pode frequentar o centro espírita sem problema nenhum. E se valer das coisas que o centro espírita e a doutrina espírita proporcionam, através de toda a literatura e nosso centro, por exemplo, o centro espírita. Desde a recepção, atendimento fraterno, palestra, o passe, a água frutificada. Nós temos grupos de estudo aqui para quem se interessar. Quando falamos das crianças, dos jovens, nós temos a evangelização, as crianças ficam na salinha lá, tendo aulinhas, se ensina muito sobre Jesus. Nós temos os grupos dos jovens que também estudam doutrina espírita. Então, tudo isso no sentido de um entendimento melhor de quem nós somos, o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, para onde nós iremos, por que nós estamos aqui, naquela família, naquele trabalho, e sabendo que nada disso é por acaso. E isso vai nos dando uma nova força, uma fortaleza para a gente enfrentar o nosso dia a dia, que é de tantos desafios. Quem de nós não tem suas dores, sofrimento, problemas de relacionamento familiar, estamos falando da família, de relacionamento no trabalho, problemas financeiros, falando da parte material, problemas de doenças mentais, doenças físicas, são os nossos desafios. Mas a doutrina nos ensina que nós somos espíritos. E se nós estamos transitando nesse momento, naquele caminho, é porque nós precisamos dessa vivência, desses ensinamentos, dessa família que temos. Então, quando nós olharmos para dentro da nossa família, vamos pensar assim, essa família é a família que eu preciso ter. É difícil, existem problemas, tem dificuldades de toda ordem, mas é a família que eu preciso ter. Então vamos entender que a família espírita é
que são espíritas, mas também daqueles que frequentam as casas espíritas, aqueles que leem, aqueles que acreditam, tiveram a descoberta, o descortínio desse ensinamento que a doutrina traz, e a gente vai então ter mais, vai eliminar nosso sofrimento? Não, a dor não, mas vai nos dar mais força, mais coragem, mais fé, para eu seguir em frente e cumprir a minha destinação. Sempre lembrando do nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso exemplo, que Jesus prezava muito pela família, pela importância do amor da família, da união. E ele é o nosso guia, né? A gente sempre diz, por que é nosso guia? Porque ele é aquele que a gente tem que seguir os seus ensinamentos, porque ele nos deixou. Aliás, se a gente seguisse o que ele nos deixou, a vida seria um pouco menos difícil, vamos dizer assim. Não livraria totalmente do sofrimento, mas nos ajudaria a seguirmos mais fortes a nossa caminhada. Vou ler um trechinho desse texto do Momento Espírita, chamado O Papel da Família, para a gente encerrar. Jesus sempre nos ensinava que a família tem a sua importância na nossa vida, representando uma escola na qual se aprende a amar. Então, dentre tudo que a gente aprende na nossa família, que nós conversamos, o mais importante é aprender a amar aquelas criaturas que estão junto conosco na nossa caminhada. Jesus afirmou que a lei divina resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Consequentemente, a prática dessa lei pressupõe aprender a amar, principalmente dentro do nosso grupo familiar. Jesus ama a humanidade toda, embora os inúmeros defeitos que ainda nos caracterizam. O Mestre afirmou que somos todos ovelhas de seu rebanho e que nenhum de nós se perderá. Apesar da nossa indigência espiritual, Ele cuida de cada um de nós com a ternura de um pai extremado. Por certo, ainda somos incapazes desse amor universal e incondicional. Esse só Jesus mesmo. Mas é no ambiente familiar que damos os primeiros passos nessa arte que é o amor. No lar, ligamos-nos por fortes laços com pessoas possuidoras dos mais diferentes caracteres, como nós falamos. Temos afinidades com alguns, mas outros apenas nos irritam. Essa mistura heterogênea de personalidades não deixa de ser explosiva. Mas como não é possível deixar de ser filho ou irmão de alguém, a convivência vai gradualmente aparando as arestas. Assim, é importante esforçar-se para amar e conviver com a própria família. Procure mostrar-se generoso e compreensivo com os defeitos e as diferenças dos familiares. Domar os próprios vícios, de modo a tornar a própria presença leve e bem-fazeja aos parentes. Compreender finalmente que a vida é uma escola e que a família é nossa sala de aula. A divindade nos coloca no seio da família para que aprendamos a sublime razão e ação do amor fraternal. Então, com esses ensinamentos que vem do Mestre, queria agradecer a atenção de todos e vamos fazer então nossa prece de encerramento, chamando nossos irmãos. Nesse momento, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, um sentimento de gratidão nos nossos corações, gratidão ao Pai pelo dom da vida, pela reencarnação, por tudo que temos e somos, por mais este dia,
agradecemos pelo sol que nos ilumina, pela natureza, por tudo que Deus nos deu para nos ajudar a seguir a nossa caminhada. Principalmente agradecer, neste momento, pela nossa família, por todos aqueles que fazem parte do nosso lar, queridos irmãos, amigos, fraternos de outras eras, que estão junto de nós para nos auxiliar e ser auxiliados. Por essa bênção nós agradecemos, a bênção da família. Nós vamos pedir nesse momento, estamos unidos em pensamento, para que essas energias, essa luz, sejam derramadas sobre todas as famílias que aqui estão, sobre seus lares, para que ali sempre reine a paz, a luz e o amor de Jesus. Vamos também pedir por todos aqueles que não têm um lar, que não têm uma família, que vivem no abandono, na solidão, para que possam ser alcançados pela mão amiga do Pai, visualizados sua dor e o seu sofrimento. Então, agradecidos por esse momento, agradecidos pela presença dessa equipe espiritual, por todas as luzes derramadas sobre todos que estão aqui, e possam sair daqui melhores do que quando chegaram, seguindo em frente, com fé, com confiança, com esperança em dias melhores, sabendo que Deus e Jesus, nos aguarda, sempre estão ao nosso lado, nunca estamos sozinhos, sempre temos alguém a olhar por nós, nos ajudar. Então nós agradecemos por tudo isso e pedimos que essas bênçãos de paz e de proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja.